Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Alisson, professor de Geografia, e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os movimentos da Terra e sobre as estações do ano. Bom, para início de conversa, a Terra faz parte do Sistema Solar, aí junto com os outros 8 planetas, nós somos o terceiro planeta, vindo a partir do Sol, e a Terra ela vai realizar movimentos junto com os outros planetas. Vamos falar hoje de dois principais, que é o movimento de rotação e o movimento de translação. E como que esses movimentos acabam afetando a nossa percepção do tempo, afetam o clima e afetam a vida também no nosso planeta, certo? Bom, para início de conversa, movimento de rotação. Movimento de rotação é o movimento que a Terra realiza ao redor do seu próprio eixo, certo? Ó, está realizando ao redor do seu próprio eixo. Dura mais ou menos ali 23 horas e 56 minutos. Vai do sentido oeste para leste. Então, a partir desse movimento de oeste para leste, nós aqui na Terra temos a impressão que é o Sol que está se movimentando ao redor de nós. Então, o Sol nasce no leste e se põe no oeste, que a gente chama de movimento aparente do Sol, porque na verdade não é o Sol que está se movimentando, e sim o planeta Terra que está fazendo o movimento inverso, está indo do oeste para o leste. Então, terras que estão no leste acabam vendo o Sol nascer primeiro, como o caso do Japão e os outros países ali do leste, ok? Então, o nosso dia ele tem 24 horas, mesmo que o movimento de rotação dure 23 horas e 56 minutos. Por quê? O que acontece? Quando a Terra dá um giro ao redor do seu próprio eixo, levando essas 23 horas e 56 minutos, ela se movimenta um pouquinho também no movimento de translação, que nós já vamos falar um pouquinho dele. Então, como ele se movimenta esse pouquinho do movimento de translação, acaba dando essa diferença aí dos 4 minutos, e daí a gente coloca as 24 horas, ou seja, demora 24 horas para o Sol retornar na mesma posição do dia anterior, certo? Então, se a gente coloca o Sol ali bem no ângulo aqui de 90 graus, acima da nossa cabeça, vai demorar exatamente 24 horas para o Sol voltar para a mesma posição, porque mesmo que a Terra gire em 23 horas e 56 minutos, ela se movimenta também um pouco do movimento de translação. Então, para o Sol voltar para a mesma posição, aí demora essas 24 horas, certo? Bom, em relação às consequências aí do movimento de rotação, o que a gente poderia colocar? Principalmente a alternância entre o dia e a noite. Então, é bom a gente focar bastante, assim, não só no movimento, e também nas suas consequências. Então, a alternância dos dias e da noite, a passagem dos dias e das noites. Se a Terra não fizesse esse movimento de rotação, ficasse sempre a mesma face virada para o Sol e a outra face virada ali para o espaço sideral, nós teríamos só de um lado dia, só do outro lado noite, e isso afetaria o clima também. Nós teríamos climas totalmente diferentes. Provavelmente climas extremos na face virada para o Sol, extremos de temperaturas altas, elevadas, dificilmente teríamos água, dificilmente teríamos vida, enquanto do outro lado nós teríamos frios extremos. Aqui, ó, desse lado, se nós tivéssemos sempre essa face virada para o Sol, nós teríamos climas extremamente quentes, extremamente secos, e do outro lado nós teríamos climas extremamente frios, frios congelantes. Provavelmente não teríamos vida, a não ser nessa faixa aqui de transição, onde seria um crepúsculo, digamos assim, certo? Então, tem várias características aí que fazem com que a Terra seja habitável, desde da distância do Sol, que faz com que ela tenha uma temperatura agradável, a presença de água, campo magnético, vários fatores aí vão fazer com que a Terra tenha vida, inclusive o movimento de rotação. Se não tivéssemos esse movimento de rotação, provavelmente teríamos ou outras formas de vida, ou não teríamos, e porque teríamos climas extremamente extremos. Outra coisa que vai influenciar o movimento de rotação é a formação dos fusos horários. Na próxima aula eu vou falar especificamente dos fusos horários, mas enfim, como a Terra vai girando, então cada localidade, cada país, ele vai ficar numa posição em relação ao Sol. Uns estão no meio do dia, outros estão na manhã, outros estão na tarde, outros na noite,
outros durante a madrugada. Então, isso faz com que nós tenhamos também horários diferentes em diferentes regiões do planeta, certo? Que são chamados aqui de fusos horários. Então, tem lugares que estão agora próximo do meio-dia, tem lugares que estão à noite, de madrugada, de manhã, e assim por diante. E outra coisa importante que o movimento de rotação acaba gerando é o efeito Coriolis. O que seria esse efeito Coriolis? Ele é um efeito que faz com que os ventos e as correntes marítimas elas acabem tendo um desvio para a direção contrária do movimento de rotação. Então, se a Terra está girando nessa direção, está indo nessa direção, então as águas elas acabam sendo empurradas aqui um pouco para cá. Isso acontece com os ventos também, que é no caso dos ventos alísios, que mais para frente nós falaremos também, mas ele vai influenciar aqui as correntes marítimas, vai influenciar as massas de ar, e aqui tem até a formação de furacões. Por exemplo, furacões e essas tempestades tropicais, elas giram em uma direção no hemisfério norte e giram em outra direção no hemisfério sul. E outra coisa é que elas nunca ultrapassam aqui a linha do Equador. Então, o furacão ele nunca vai ultrapassar do hemisfério norte para o hemisfério sul, graças a esse efeito Coriolis. Então, a água ela acaba sendo desviada para cá e acaba gerando aqui um movimento, ou criando furacões para cá, ou criando furacões que não são tão comuns no hemisfério sul, mas podem surgir também furacões no hemisfério sul. Então, os ventos e as correntes marítimas, elas acabam tendo esse desvio graças ao movimento de rotação. As marés também acabam sendo influenciadas pelo movimento de rotação e pela posição do Sol e da Lua, tá? Então, nós temos, às vezes, marés mais altas ou marés mais baixas, que elas acabam se formando graças à posição do Sol e da Lua, e também esse movimento de rotação, que fazem com que as marés elas acabem se alternando durante o dia. Bom, e o segundo, então, é o nosso movimento de translação. Movimento de translação, que é o movimento que a Terra realiza ao redor do seu próprio eixo. Bom, então a gente pode falar que esse movimento de rotação ele não é totalmente circular. Então, desde lá, Kepler, com as suas leis, já tinha descobrido isso, que a Terra ela faz uma ordem elíptica, ou seja, ela levemente elíptica, ela não é muito, assim, se a gente for comparar toda a distância que ela faz ao redor do Sol. Mas é uma leve elíptica, tá? Então, até já caiu uma vez, questão do vestibular, os desenhos para as pessoas compararem, a maioria marcou um desenho bem elíptico, como está aqui na imagem, mas essa imagem ela não representa bem a realidade. Ele é praticamente redondo, então ele tem uma leve elíptica, tá? Não é tão exagerada. Essa imagem grande aqui, ela está bem exagerada, tá? Então, é bom tomar cuidado com isso. Bom, esse movimento dura 365 dias e 6 horas, tá? Mas o nosso ano só possui 365 dias. O que acontece com essas 6 horas? Elas vão lá para o ano bissexto. Então, eles pegam essas 6 horas e vão acumulando ao longo de 4 anos. Então, ali 4 vezes 6 dá 24. Então, no quarto ano, a gente vai somar essas 6 horas e coloca um dia a mais no ano, que é o dia 29 de fevereiro, que é nosso ano bissexto. Então, esse ano bissexto tem aí todo um contexto histórico, a gente não vai se aprofundar muito, mas é só para vocês entenderem. Então, essas 6 horas, elas são colocadas aí no ano bissexto, no dia 29 de fevereiro. Bom, a Terra também ela vai ter um eixo de inclinação. Daqui a pouco a gente vai falar, voltar sobre o movimento de translação, mas a Terra ela tem um leve eixo de inclinação, né? Aproximadamente 3,5 graus. Então, o que vai gerar... o que esse movimento... O que esse eixo de inclinação ele vai gerar para a gente? Vai fazer com que diferentes áreas do planeta recebam diferentes quantidades de luz solar ao longo do ano. Então, o movimento de translação faz com que diferentes áreas, graças a essa inclinação também, algumas áreas vão receber mais luz solar, outras áreas vão receber menos incidência solar. Isso vai dar origem às estações do ano. Tá? Então, da onde que veio essa inclinação? As teorias apontam que provavelmente lá no período de formação, quando a Terra ainda era muito jovem, tinha lá os seus 100 milhões de anos, um grande corpo se chocou com a Terra
outro protoplaneta que estava se formando também naquele período, acabou se chocando com a Terra, esse corpo chamado Theia, acabou dando origem à Lua e acabou gerando essa leve inclinação aí do nosso planeta, 23 graus e meio. Então, esse planeta ele tem aqui esse desenho inclinado, certo? Então, a luz solar chega e ele tem essa inclinação. Então, uma certa época do ano vai ser mais o hemisfério sul, mais, assim, digamos, virado para o Sol, e em outra época do ano vai ser o hemisfério norte. Então, isso vai dar origem lá às estações do ano. Por exemplo, nessa posição aqui que o planeta está, o hemisfério sul está recebendo muito mais incidência solar do que o hemisfério norte. Então, significa que está ocorrendo o verão no hemisfério sul e o inverno no hemisfério norte. Ok? Então, as estações do ano, elas são causadas pela inclinação da Terra, a inclinação do eixo da Terra de 23 graus e meio, mais o movimento de translação. Então, são esses dois fatores aí responsáveis pelas estações do ano: inverno, primavera, verão e outono. O que as estações do ano elas vão influenciar? Elas vão influenciar a formação dos climas, de diferentes climas que nós temos no planeta, vão influenciar os tipos de vegetação, vão influenciar a duração dos dias em diferentes pontos do planeta. E nós temos 4 estações do ano: verão, outono, inverno e primavera. Tá? As estações do ano elas são mais perceptíveis em alguns locais específicos do planeta. Tá? Então, quanto mais próximo da linha do Equador ou mais próximo dos polos, a gente não tem tanta percepção das 4 estações do ano. Mas onde nós vivemos, aqui na zona temperada, por exemplo, aqui no Paraná, nós conseguimos perceber bem a diferença das estações do ano, certo? A gente consegue ver as características até nas árvores. Nós temos algumas caducifólias, que são árvores que perdem as suas folhas durante a estação fria, tá? Então, justamente para não haver queimaduras pela geada, ou também porque é uma estação mais seca, então elas acabam perdendo essas folhas, depois florescem, depois retomam aí com flores e frutos. Bom, para marcar o início das estações do ano, nós temos os solstícios e os equinócios. Então, o que seriam os solstícios? Eles ocorrem 2 vezes ao ano. É quando o hemisfério ele vai receber mais luz solar do que o outro. Então, no verão, nós temos uma face do planeta apontada mais para o Sol, enquanto no inverno é o contrário. É o outro lado, o outro hemisfério do planeta que está recebendo menor incidência solar. Então, aqui nós temos 2 exemplos. Então, um exemplo aqui, nessa data aqui, provavelmente é provável de 21 de junho. Então, é mais ou menos ali entre 20 e 23 de junho que começa o verão no hemisfério norte e o inverno no hemisfério sul. Então, o hemisfério norte está recebendo mais incidência solar, está recebendo mais luz. Olha aqui, então está recebendo muito mais luz no hemisfério norte. Então, aqui está começando o verão. Tá? Então, o planeta vai girando, então aqui está muito mais apontado para o Sol. Percebam outra coisa interessante, aqui no Polo Norte. Então, mesmo que a Terra faça um movimento de rotação, bem nessa parte, acima do Círculo Polar, nós não temos aqui a passagem dos dias e das noites. Aqui sempre vai ser dia. Então, ali por alguns meses do ano, nós vamos ter só a presença do Sol. Então, o Sol não vai se pôr, ele vai fazer assim um leve movimento até o horizonte e depois vai subir de novo. Mesmo que o planeta gire, nessa faixa aqui a gente não tem a passagem dos dias e das noites, só dia. E no hemisfério sul seria o contrário, ó. Aqui também, aqui na Antártica, mesmo que o planeta faça um movimento de rotação, essa face sempre não vai receber luz solar. Isso vai ali durante os meses de inverno no sul e nos meses de verão no norte. Então, no verão sempre vai estar com luz, no inverno sempre vai estar à noite. Tá? E aqui no hemisfério sul está começando o inverno, e aqui no hemisfério norte está começando o verão, que é exatamente quando o Sol incide com a maior incidência, bem aqui no Trópico de Câncer. Tá? Então, quando o Sol incide com maior intensidade no Trópico de Câncer, a gente tem o início do verão no hemisfério norte, ali na data provável do 20 até 23 de junho, no máximo. E enquanto no hemisfério sul, que está recebendo a menor quantidade de incidência solar, nós temos o início do inverno.
E depois, lá 6 meses depois, chegando em dezembro, nós vamos ter o contrário. Então o planeta ele vai ter dado meia volta ao redor do Sol, feito a metade do movimento de translação. Aí nós teremos a face inversa voltada para o Sol, ou seja, hemisfério sul mais apontado para o Sol, então significa que está começando o verão, maior incidência solar em cima do Trópico de Capricórnio, então o planeta ele vai estar nessa posição por causa da inclinação, e o hemisfério norte vai estar recebendo menor quantidade de luz solar, então vai estar começando o inverno no hemisfério norte e o verão no hemisfério sul. Então nós aqui no hemisfério sul começamos o nosso verão no final do ano, ali em 21, 22 de dezembro, mais ou menos nessa data, ok? Porque o planeta está nessa posição. Então, as estações do ano não têm a ver, por exemplo, com a proximidade com o Sol, distância e proximidade com o Sol, porque as estações elas são contrárias nos dois hemisférios. Enquanto em um hemisfério pode estar começando o verão, no outro vai estar começando o inverno. E agora aqui o Polo Norte vai ficar alguns meses no escuro, mesmo que o planeta gire, vai estar alguns meses no escuro, e o Polo Sul vai ficar alguns meses recebendo luz solar 24 horas por dia. Sempre fala na TV lá esse fenômeno conhecido como o sol da meia-noite. Aqui, como a gente não tem moradores aqui na Antártica, a gente ouve falar mais quando está acontecendo em junho. Tem alguns países aqui nórdicos que ficam lá 24 horas por dia com o sol. Chama o fenômeno do sol da meia-noite, ok? Então, esse fenômeno aqui, quando está começando o verão em um dos hemisférios, é chamado de solstício. Então, solstício de verão quando está começando o verão, solstício de inverno quando está começando o inverno. E sempre o contrário, para nós, em relação ao hemisfério norte. Nós aqui no hemisfério sul teremos o nosso solstício de verão, no dia 21 de dezembro, e o nosso solstício de inverno em junho. Ok? Então, aqui são datas diferentes, datas contrárias. E o equinócio. Então, o que é o equinócio? O equinócio ele marca o início da primavera e o início do outono, nos dois hemisférios. Então, quando um hemisfério nós temos a primavera, o outro nós temos o outono, depois o contrário. Então, quando o planeta ele vai chegar numa determinada posição, graças a essa inclinação dela, que não vão ser os trópicos que estarão recebendo a maior quantidade de luz, e sim a linha do Equador. Então, quando chega um ponto exato, ali em março e em setembro, vai chegar um dia ali entre 20 e 23 de março, 20 e 23 de setembro, que vai ser a linha do Equador que estará recebendo a maior quantidade de incidência solar. E quando a linha do Equador recebe a maior quantidade de incidência solar, os dois hemisférios estarão recebendo a mesma quantidade de luz, tá? Então, aqui não tem aquela diferença de estação de verão e de inverno. Nós temos, sim, outono e a primavera. Então, quando o planeta está exatamente aqui nessa posição, os dias e as noites elas têm a mesma duração, 12 horas. Então, 12 horas de dia, 12 horas de noite. Por quê? Deixa eu voltar um pouquinho. Quando nós estamos aqui nessa posição, quem está aqui no verão, por exemplo, no hemisfério norte, os dias vão ser mais longos. Vejam que tem uma face muito maior do planeta durante o dia do que durante a noite. E no inverno é o contrário. Então, vai ter um dia mais curto no inverno e uma noite muito mais longa no inverno, porque a maior parte do planeta ela está aqui voltada para o escuro, digamos assim. E nos equinócios, não. Tá? Então, o equinócio vem aqui de igualdade, de equidade, que seria igualdade. Então, dias e noites têm a mesma duração. Então, aqui vai acontecer a transição para a primavera e para o outono. No hemisfério sul, a primavera vai começar em setembro e o outono vai começar em março, enquanto no hemisfério norte vai ser o contrário. Então, as estações, elas sempre são o contrário. Tem a ver com a inclinação e tem a ver com o movimento de translação. Basicamente, por isso que acontecem as estações do ano. Então, como eu já falei para vocês, no hemisfério sul, são mais importantes que para nós. O nosso verão começa em dezembro, e coloquei 21 de dezembro, mas pode variar 1 ou 2 dias. O outono, 20 de março, o inverno, 21 de junho, e a primavera, 23 de setembro.
Sempre lembrar que no hemisfério norte as estações são inversas. Então, nós temos aqui no Brasil a linha do Equador que pega parte lá do território da região norte. Então, 7% do território brasileiro está no hemisfério norte e 93% no hemisfério sul. Lá as estações serão contrárias. Então, quem está ao norte lá de Macapá, por exemplo, Macapá é cortada pela linha do Equador, vai estar na estação contrária. Claro que bem na linha do Equador, as estações elas não são sempre bem perceptíveis, então a gente não consegue diferenciar as 4 estações em relação à temperatura. Sim, é o período de chuva, mas não em relação à temperatura, porque na linha do Equador nós teremos temperaturas altas durante o ano todo. Então, aqui está um esquema aqui para nós entendermos. Então, solstício, tá? Solstícios, os dois, um em junho, outro em dezembro, e os equinócios, quando o Sol está iluminando a Terra de maneira igual. Então, é a linha do Equador que está recebendo a maior quantidade de Sol. Então, o equinócio em março e o equinócio em setembro, tá? Então, as estações, elas partem do inverno para a primavera, para o verão, para o outono, para o inverno, assim por diante. O planeta, ele faz aqui esse movimento. Novamente, a elíptica. Tomem cuidado com a elíptica, porque ela não é tão exagerada assim. É quase que redonda, assim, se a gente for ver, tá? Muito bem, seguindo. Como que as estações, elas afetam o nosso cotidiano? Elas afetam a agricultura, o plantio e a colheita. Então, tem certas culturas que são plantadas no inverno, colhidas na primavera ou colhidas no verão. Outras que têm que ser plantadas depois do inverno e ser colhidas antes do outro inverno. Então, hortaliças, verduras, elas podem sofrer mais com o inverno, principalmente em locais com invernos mais rigorosos, que tem geada, neve. Pode afetar o turismo, então tem o turismo de verão, principalmente voltadas às praias, e o turismo de inverno, que é voltado ali para regiões que tem neve, principalmente as pessoas vão em busca de neve. No Brasil, o turismo de inverno, a gente pode destacar Campos do Jordão, que é uma região, na região sudeste, uma região bem alta, que geralmente esfria bastante assim no inverno, e Gramado, no Rio Grande do Sul, que chega até nevar em alguns períodos, em alguns anos pode ter neve, então as pessoas buscam esse turismo de inverno. E em relação ao vestuário e ao consumo de energia, tá? Então, no consumo de energia no verão, é um consumo mais voltado para ar-condicionado, tá? Enquanto no inverno é mais voltado para aquecedores, então vai influenciar o vestuário, as roupas aqui das pessoas, e o consumo de energia também. Tá? Então, revisando aqui, diferença, movimento de rotação e translação, um dura aproximadamente 24 horas, tem como consequência dia e noite. Outro é o movimento de translação, dura ali os 365 dias e 6 horas, lembrem do ano bissexto, e é responsável pelas estações do ano junto com a inclinação da Terra. Se a Terra não tivesse essa inclinação, nós não teríamos também as estações do ano da forma que temos hoje. Tá? Seria se fosse sempre ali na linha do Equador, sempre seria outono e primavera. Tá? Não teríamos essa diferença de verão e de inverno. Bom, coloquei aqui algumas questões só, alguns exemplos para a gente finalizar já essa aula. Então, gostaria de ler para vocês e a gente olhar as alternativas. Durante o ano, diferentes regiões da Terra recebem quantidades variadas de luz solar, o que influencia diretamente o clima, o tempo em cada local. Essa variação ocorre principalmente em função do quê? Da diferença de altitude entre os continentes e os oceanos, declinação do eixo da Terra associada ao movimento de translação, da velocidade da rotação da Terra, que aumenta no verão, do movimento de rotação associado à distância da Lua e da atividade solar, que altera o eixo da Terra ao longo do ano. Então, essa alternativa, letra B, inclinação da Terra e o movimento de translação, tá? Próximo aqui, então, para a gente dar uma olhada. Sobre os movimentos da Terra e suas consequências, assinale a alternativa correta. A rotação da Terra dura aproximadamente 365 dias e está associada às estações do ano. Não, não é a rotação da Terra. A translação da Terra dura 24 horas e determina a sucessão dos dias e das noites. Será? A inclinação do eixo da Terra terrestre não interfere na variação da luz solar ao longo do ano. D. A translação combinada com a inclinação do eixo é responsável pelas estações do ano. E E. As estações do ano ocorrem por causa da distância entre a Terra e a Lua, né? Então, aqui a letra D. Então, aqui tomem cuidado, ali na letra A e B só estava trocando
o nome dos movimentos. A letra D, então a translação mais a inclinação do eixo da Terra é responsável pelas estações do ano, ok? E por último, como eu falei, já tinha falado para vocês aqui durante a aula, essa daqui são as zonas térmicas. Então, como o planeta é esférico, diferentes áreas do planeta vão receber mais quantidade de radiação solar do que outras, tá? Graças a esse ângulo também da radiação solar que acaba sendo refletido para o espaço quanto mais próximo dos polos. E também tem a ver com a inclinação da Terra e com o movimento de translação. Então, próximo da linha do Equador, nós temos uma menor variação de temperatura, ou seja, nessa área, na zona tropical, teremos calor o ano todo, então as áreas mais quentes do planeta estão aqui. Nas zonas temperadas do norte e do sul, nós temos uma melhor percepção das estações do ano, então aqui a gente consegue saber bem quando é verão e quando é inverno, inclusive aqui no Paraná. Então nós conseguimos saber quando é verão, quando é inverno, graças à mudança da temperatura. E nas zonas polares, glacial antártica ou glacial ártica, nós também não temos uma grande variação de temperatura, porque nós temos basicamente frio o ano todo, que a gente consegue perceber a diferença da incidência do sol, que nós temos alguns dias que fica sol 24 horas por dia e depois noite 24 horas por dia durante alguns meses do ano, ok? Então, lembrem do solstício que marca o início do verão e do inverno, e lembrem do equinócio que marca o início da primavera e do outono. Então, certo, pessoal? Por hoje era isso. Então, agradeço aí a atenção de vocês e até a nossa próxima aula.